Glória a Deus. Levanta as tuas mãos. Vamos continuar nessa atmosfera. Aleluia. De adoração ao Senhor. Aleluia. Fala palavras a Ele. Você não precisa de uma letra, de uma música. Pelo que você é grato. O que te trouxe até aqui. Qual é a tua expectativa? Aleluia. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Senhor, não estamos aqui por acaso. Nós temos expectativa, Pai, naquilo que você quer produzir através da mensagem da palavra, através da unção disponível nesse lugar. Eu creio em nome de Jesus, a tua palavra alcançando cada coração, cada jovem que veio até esse lugar. Eu não sei a expectativa que eles têm, mas em nome de Jesus, eu declaro uma expectativa nesse momento sendo alinhada. Aleluia, espírito de sabedoria e de revelação, nos conduzindo ao pleno conhecimento de quem você é, Senhor. Você pode dizer para Ele, diga: Senhor Jesus. Não diga com intensidade: Senhor Jesus, eu tenho expectativa de receber, de dar o meu culto racional a Ti. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus. Senta ainda não. Eu vou te dar um minuto para você falar com as pessoas que estão à tua volta, dar uma paz do Senhor, um abraço. E aí, meu microfone, testa aí. Senta não, mandei ficar em pé, fica em pé aí. Senta ainda não, fica em pé. Oi, som, e. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, fica em pé. Glória a Deus. Coloca para mim a primeira imagem aqui, por favor, pessoal da comunicação, da mídia. Muito obrigado, galera do louvor. Amém, irmãos? Olha para mim aqui. Lê essa frase aqui para você escutar. Agora, com muita ênfase e acreditando nisso aqui, repita isso para a pessoa que está do seu lado. Agora para o irmão do outro lado, para ele não ficar sozinho aí. Amém. Agora você vai sentar dizendo: eu fui projetado para resultados extraordinários. Yes, pode sentar. Boa noite, família JVV. Vocês estão bem, gente? Que bênção. Hoje a gente tem nosso Connect Night. Tem churrasquinho do diaconato, olha só, coisa sofisticada. Glória a Deus, gente. Então, essa temática surgiu no nosso coração, resultados extraordinários. Acho que nesses últimos 2 meses, eu particularmente me surpreendi um pouco com a quantidade de pessoas buscando um aconselhamento, né, com a gente, com a liderança, por questões de dificuldades financeiras. E eu ouvi alguns testemunhos, né, alguns relatos que isso começou a me indignar, né? Esse relato de escassez, esse relato de falta, esse relato de ausência de portas abertas, né? E a gente vem aconselhando algumas pessoas nessa área. Graças a Deus, Deus tem aberto portas para as pessoas, amém? Declaro na sua vida aí, diga: eu declaro portas abertas, em nome de Jesus, amém? Mas isso nos fez pensar um pouquinho, e esse culto ele é bem estratégico, é temático mesmo. Nós vamos ser específicos, vamos falar um pouquinho sobre prosperidade do tipo de Deus, vamos falar um pouquinho sobre dinheiro. Diga para o seu irmão: dinheiro não é palavrão. Amém? Nós temos que ser ensinados a administrar, a lidar com recursos, entender a ótica de Deus sobre esse tema. Posso ouvir um amém, gente? Glória a Deus. Então coloca para mim, por favor, gente, a segunda imagem. Pessoal do som, me dá um microfone de mão aí. Deixa eu ver quem é que eu vou envergonhar hoje. Rapaz, eu vou chamar Juan, porque eu tenho que pegar no pé dele, né? Faz parte do meu papel. Vem cá, Juan. Dá um microfone aí, por favor. Eu vou envergonhar pouco, Juan, fica tranquilo. Abra comigo aí, irmãos, em Gênesis capítulo 1, verso 26. Lê aqui para mim, irmão Juan. Gênesis 1, 26. Vamos lá, abre sua Bíblia aí comigo. Você esquece que eu sou carioca, né? Diz assim: também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança.
Tenho ele domínio sobre os peixes do mar. Diga comigo, domínio. Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Diga comigo, répteis. Vai entender por quê. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Amém. Uma salva de palmas para o irmão Juan aí. Só o começo, viu, Juan? Brincadeira, gente. Vamos lá. Então, observe esse texto. Você conhece essa história. Aqui a Bíblia relata um pouco sobre a criação. E a Bíblia diz que Deus ele chegou e disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Amém? Olhe para o seu irmão e diga: você pode até não ser tão bonito, mas você é a imagem e semelhança do Pai. Olha aí, levantou a moral do irmão, né? Irmãos, nós fomos criados imagem e semelhança. Amém? Quando Deus ele cria todo o resto da humanidade, talvez você já me ouviu falando isso aqui, eu vou repetir. Ele diz: haja isso, haja aquilo, haja luz. Mas na hora da criação do homem, a Bíblia diz que a Trindade, né, disse: façamos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus ele olha para dentro dele mesmo e diz: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você está comigo? Você fica feliz por isso? Aleluia. Da mesma forma que quando Deus ele diz: das águas brotem os animais, os peixes, da terra as plantas. Irmãos, da mesma forma que a planta ela não vive sem o solo, o peixe não vive sem a água, nós não vivemos sem Deus. Nós fomos produzidos, gerados a partir dele, imagem e semelhança. Você está comigo? Diga um amém aí. E aí a Bíblia diz que ele nos deu domínio. A Bíblia diz que Deus falou: domine, sujeite. E ele começa a citar: aves do céu, peixes do mar, répteis que rastejam pela terra, toda árvore que dê fruto, toda terra, enfim, começa a citar tudo que havia sido criado. De fato, lá em Salmos a Bíblia diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele concedeu aos homens. Amém? Então Deus ele criou a humanidade nessa expectativa do homem e da mulher como gestores de toda a criação, como alguém que iria dominar, sujeitar. Gente, quem domina, você concorda comigo que é alguém que exerce autoridade? É alguém que exerce controle. É alguém que está mandando ali. Dominai, sujeitai. Sobre o quê? Pensa comigo no contexto de Adão e Eva, dominar e sujeitar sobre o quê? E ele começa a citar aves do céu, peixes do mar, répteis, plantas, sementes, frutos. O que isso era para Adão e Eva naquele contexto, irmãos? Olhe para o seu irmão e diga: recursos. Amém? Eram os recursos que tinha à disposição deles, você concorda comigo? Animais, plantas, sementes, frutas, enfim. Então Deus tinha a expectativa, no plano original, que o homem exercesse domínio, exercesse controle e autoridade sobre os recursos que Deus havia criado e colocado debaixo da sua autoridade. Amém? Você conhece essa história. Mas pensa comigo, irmãos, trazendo toda essa analogia para o nosso contexto aqui, século 21, modernidade. Qual é o nome do recurso que eu e você utiliza para ir, para voltar, para comprar, para vender, para acessar as coisas naturais desse mundo? Qual é o nome desse recurso? Dinheiro. Dinheiro. E por que eu estou fazendo essa analogia, irmãos? Porque da mesma forma que Deus tinha expectativa que Adão, que Eva, que a humanidade no seu começo exercesse domínio e sujeitasse sobre os recursos, Deus tem expectativa que eu e você domine sobre os recursos que chegam até as nossas mãos. Você pode dar um amém mais animado? Amém. Deus tem expectativa que você domine. Aí você pode dizer: mas João, dinheiro, será que esse não é um tema tão raso diante de tudo que a gente poderia falar? Sabe, irmãos, eu ouvi uma frase do autor do livro Pai Rico, Pai Pobre. Ele diz o seguinte: o dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas ele pode afetar tudo o que é importante. Olha só. Sabe qual é um dos principais motivos de divórcio aqui no Brasil?
cerca de 60%, 57% exatamente, segundo o IBGE, dos motivos de divórcio. Gente, divórcio é uma quebra de uma família, de um casamento, uma instituição sagrada que nasceu em Deus. Amém? Você considera que o casamento é sagrado? Que família vem de Deus? Pois mais da metade dos divórcios são motivados por problemas financeiros. Olha que coisa, irmãos. Diga para o seu irmão, é um assunto sério. É um assunto sério. E que, como essa frase diz, o dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas pode afetar tudo o que é importante, inclusive a tua família, inclusive o teu bem-estar, inclusive a tua saúde mental. Você está comigo? Agora, irmãos, tem um princípio aqui que talvez possa passar em branco se a gente não prestar atenção. A Bíblia diz que Deus falou para o homem, domine e sujeite sobre os répteis. Sim ou não? Fica comigo, é um culto interativo hoje. Sim. Como foi que Satanás se apresentou para Adão e Eva? Como, gente? Uma serpente é o quê? Um réptil. Perceba esse princípio, né? Adão, ele deveria dominar e sujeitar sobre os répteis, mas aí Satanás, na forma de uma serpente, vem apresentando uma tentação e o homem se sujeita àquilo. O pecado entra no mundo a partir desse momento, dessa sujeição que o homem concedeu a Satanás. Preste atenção aqui. Todas as vezes, irmãos, que a gente permite que algo que nós deveríamos dominar, nos domine, um desequilíbrio acontece. Está comigo? O homem deveria dominar sobre os répteis, mas no momento que ele se permitiu ser dominado por aquilo que ele deveria dominar, diga comigo, um desequilíbrio. Diga um prejuízo. Aconteceu. O pecado entra no mundo. Ó, que prejuízo gigante. Mas esse mesmo princípio também vale para os recursos, irmãos. Ei, é você que deve dominar sobre os recursos, não é o recurso que deve te dominar. Aí você pode dizer, mas João, eu sou um cabaliza, não tenho nada, como é que o recurso vai me dominar? Você vive a vida preocupado. Eita, aquele boleto de amanhã, eita, o pagamento daquela conta. Isso quer dizer que você está sendo dominado pelo recurso. Ou do outro lado da moeda, você é alguém que tem muito recurso, e assim como aquele jovem rico, o teu coração está nas riquezas, você está sendo dominado pelo recurso. Às vezes a gente olha para aquela passagem do jovem rico, né? A Bíblia diz que Jesus estava ministrando, aquele jovem se aproxima, e mestre, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Começa a falar com Jesus, e Jesus diz, observa os mandamentos, e começa a citar, não matarás, tudo que eles tinham lá na lei naquele momento. E eu não sei você, mas eu fico pensando que aquele jovem é um pouquinho prepotente. Porque ele chega para Jesus e diz, mestre, tudo isso aí eu já tenho observado. Olha só, não tinha um justo nenhum sequer. Jesus veio para nos salvar porque não tinha um justo. E aquele jovem chega e diz, não, tudo isso aí eu já tenho feito, já tenho observado. Eu imagino Jesus olhando para ele com aquele olhar penetrante de maneco, né, bem profético. Sondando o coração dele, disse, faz o seguinte, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Se você ler o texto, a Bíblia diz que aquele homem, aquele jovem, ouvindo o que Jesus falou, saiu entristecido, porque ele era dono de muitas riquezas. Aí eu pergunto para você, o problema do jovem rico era o dinheiro que ele tinha? Não é uma pergunta retórica. O problema do jovem rico era o dinheiro que ele tinha? Não? Lá em 1 Timóteo 6,10 a Bíblia diz, o dinheiro é a raiz de todos os males, é assim? Como é, gente? Diga comigo, o amor ao dinheiro. É para você dizer, o amor ao dinheiro. Amém? É a raiz de todos os males. Ei, o problema do jovem rico não era o dinheiro que ele tinha, é porque o dinheiro tinha ele. Você está comigo? Então o dinheiro não é um problema. Pelo contrário, irmãos, talvez você ainda está um pouquinho com o pé atrás com essa história de dinheiro. Falar de dinheiro na igreja. Irmãos, você sabe que eu gosto de falar de investimentos, finanças, eu curto essa área e falo sobre isso no Instagram. E uma vez eu fiz uma postagem e uma pessoa comentou lá, João, por que falar de dinheiro? Por que não pensar nas almas, nas vidas? Interrogação. E sabe, irmãos, eu quis ficar com raiva da pessoa, mas eu entendi que ela estava falando baseado numa mentalidade errada. Sabe por quê? Eu respondi para ela, eu disse, irmã, eu entendo o que você quer dizer, mas pensa comigo, quem é que vai enviar missionários para o campo? É o ímpio, gente, que vai enviar missionários para o campo? Quem é que vai financiar a reforma ou a abertura de novas igrejas? É o ímpio? É o mundo? Não?
Quem é que vai financiar o Avanço JVV? É o mundo? Quem é, gente? Quem é? Diga, sou eu. Ei, esses recursos devem estar nas mãos de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios de inspiração de Deus, cheios de sabedoria, com a consciência de que nós somos financiadores do reino de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Por muito tempo, esse tema dinheiro se tornou um tabu na igreja e a gente ficou longe desse tema, enquanto o mundo aí fora encheu o bolso de dinheiro. E eles investem, gente, no que eles acreditam. Tem reality show aí fora, cheio de baboseiro na TV aberta, e o mundo está investindo uma grana nisso. Tem gente aí propagando sofisma, ideologia, que vai de encontro a tudo que a Bíblia nos ensina sobre aquilo que é a vida, sobre aquilo que Deus pensa sobre família, e o mundo está investindo nisso. Ei, o mundo investe no que ele acredita, você investe no que você acredita. Sabe o nosso Avanço JVV? Diga para o seu irmão, no final de novembro, nós temos o nosso avanço. Irmãos, nosso avanço, você dá uma glória a Deus quando eu falar isso, já salvou mais de 700 pessoas. Amém? Agora, deixa eu te dizer, tem um custo. Juntando os dois, quase 80 mil reais. Para levar esse monte de jovem para um final de semana naquela área, evangelizar, alimentação, tudo. Você está comigo? O Fernando Leal, ele fala, todo avivamento requer um financiamento. Nosso pastor Rosilon, que foi para a glória, né, ele diz, o evangelho ele é gratuito, mas a encanação que leva ele pelas nações tem um preço. E quem é que vai financiar isso? Levanta a mão assim, diga, sou eu. Diga, eu sou um financiador do reino de Deus. Você pode dar uma glória a Deus aí? Então nós somos criados em imagem e semelhança, dominadores, abençoados por natureza. E olha só que Jesus fofinho aqui no meio, né? Em Cristo, muita coisa aconteceu na nossa vida. Vem cá, Juan, traz uma cadeira. O exemplo clássico da cadeira de novo. Em Cristo, muitas coisas aconteceram na nossa vida. Coloca a cadeira bem aqui no meio. Aleluia. Pode subir, aqui em cima. Glória a Deus. Pode subir, não é só a cadeira, não. Senta aí. Glória a Deus. Na cruz, irmãos, você já sabe disso, eu já dei esse exemplo, mas vai ser importante para a nossa construção. Na cruz houve um processo chamado, diga comigo, substituição. Amém? Jesus, ele morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. Nós trocamos de lugar, era eu e você que merecia aquele lugar. Amém? Então, Juan está aqui. Qual é a condição de Juan? Juan está preso pelo pecado. Juan não consegue parar de pecar. Ele está condenado à morte e ao inferno eternamente. Essa é a condição dele. Diga comigo, misericórdia. Sabe o que a Bíblia diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que por meio dele fôssemos feitos justiça de Deus. Diga comigo, eu sou salvo, eu sou justiça. Senta aqui. Diga comigo, tem mais. Irmãos, Juan, ele vivia de enfermidade em enfermidade. Era uma encravada, era bicho de pé, diarreia, o que você imaginar. Essa era a condição dele, preso pela enfermidade. Mas sabe, a Bíblia diz em Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Diga para o seu irmão, você é curado. Amém. Diga, tem mais. Agora preste atenção aqui. Esse terceiro ponto, muito cristão ignora. Mas olha o fato, uma realidade, algo que já está consumado. Juan estava numa condição de escassez, de falta, uma mentalidade de pobreza. Escassez, falta, necessidade. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele tem vida e vida em abundância. A Bíblia diz, aqui nesse texto de 2 Coríntios 8:9, conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Você pode dizer para o seu irmão, você é abençoado. Valeu, uma salva de palmas para Juan. Então vamos lá, gente, preste atenção. Beleza, João, estou entendendo, eu fui criado para dominar,
né? Eu não posso ser dominado pelo recurso, eu que devo dominar, exercer controle e autoridade. Em Cristo, não é um fato de você tentar ser próspero, você já é próspero pelo que Cristo fez naquela cruz. Você não entendeu? Não é você tentar ser próspero, você já é próspero pelo que Cristo fez naquela cruz. Irmãos, não se engane, prosperidade também não fala só sobre dinheiro. Prosperidade se fala de um caminho bem sucedido, de avanço, de paz, de tranquilidade. Aleluia! Uma vida próspera. Você está comigo? Alguns textos aqui para a gente encerrar essa parte. 2 Coríntios 8:9 eu já li. Agora vamos para Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Diga comigo, é tudo sobre Ele. Tem mais, olha só, Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo algumas das minhas necessidades. É assim? Diga para o seu irmão, todas. Diga para ele, cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Aleluia! Então, repita para você mesmo, eu sou abençoado, eu sou suprido, eu sou pleno em Cristo. Amém. Alguns versículos que falam sobre o fato de nós sermos habilitados, de haver uma capacidade dos céus. 2 Coríntios 3:6, não precisa abrir, eu vou citando. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então Deus já nos habilitou como ministros da nova aliança. João 14, na verdade 1 João, ele fala aqui, esse aqui eu vou abrir. 1 João 2:20. Glórias. Diga para o seu irmão, eu estou aprendendo sobre prosperidade. E eu vou acabar pagando um espetinho para você. Ele não se empolgou muito não foi? Mas rapaz, daqui para o final chega. E vós, diga comigo, vós possuís a unção que vem dos santos, e todos tendes conhecimento. Então existe uma unção no qual você já é ungido e você tem a capacidade, a habilidade, o conhecimento necessário para o que você precisa fazer no teu propósito e as ferramentas necessárias. Você crê nisso? E por último, lá em João 14:16, a Bíblia diz, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós, porém, conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Diga comigo, eu sou casa de Deus. Então perceba, você é habilitado, você é ungido, você hospeda a presença do próprio Deus dentro de você. Você é próspero, Jesus te fez próspero. A cruz te tirou daquela mentalidade de escassez para uma condição de prosperidade. Coloca para mim a próxima imagem, por favor. E o que eu quero que você entenda, irmãos, é o que essa imagem vai falar para nós aqui. Eu quero que você se levante nesse momento, fica de pé aí, para você acordar. É um processo de mudança de mentalidade. Eu vou fazer você confessar, falar, até que você entenda. Diga bem forte aí, um homem que hospeda Deus dentro dele não pode ser normal. Olhe para o seu irmão e diga, você não pode ter um resultado ordinário. Pode sentar. Aleluia! Um homem que hospeda Deus dentro dele não pode ser normal. Deixa eu te dizer, ei, você hospeda Deus dentro de você. Aleluia! Você não pode ficar dentro de um padrão, de um resultado ordinário. O que é ordinário? Algo comum, algo banal, algo padrão. Ei, você precisa desempenhar um resultado extra, acima do ordinário. Não porque você é bom, mas por quem você hospeda. Oh, aleluia! Não é porque eu não estou tentando encher tua bola, você vai ter resultado extraordinário. Não, não é sobre você, é por quem você hospeda. Aleluia! A presença de Deus, a capacidade, Ele nos habilitou, Ele nos capacitou. Essa presença, essa unção que nos ensina todas as coisas, já está disponível. E é por causa disso que você foi projetado para resultados extraordinários. Aleluia.
pode dizer um amém aí? Glória a Deus. Então, diga para o seu irmão, agora o negócio vai ficar sério. Passa a próxima imagem, por favor. Aleluia. Você vai comigo lá em Gênesis 12. Provavelmente você já me ouviu falar sobre isso. Olha só. Ok, João, mas por que eu não tenho vivido esses resultados? Diga para o seu irmão, por que você não tem vivido? Você vai começar a afrontar o seu irmão, mas é em amor, tá bom? Por que não temos vivido esses resultados extraordinários? Passa para a próxima imagem, por favor. Não fique com raiva do seu irmão, não. Ele vai te confrontar em vários momentos. Passa aí para a próxima imagem. Glória a Deus. Diga para ele, ponto 1. Você desconhece o poder dos 2 P's. Aleluia. Que peixes são esses, João? Vou te elucidar uma história que eu vivi. Quando eu era moleque, eu gostava muito de fazer pipoca, né? Porque era o lanche barato e minha mãe comprava e tinha, né, para mim comer pipoca. Desde guri eu aprendi a fazer, eu pegava, botava na pipoqueira, né, aquela que gira assim, raiz. Cadê Gratipop ali? Ó? Daniel sabe do que eu estou falando. E eu ficava lá fazendo a minha pipoquinha, era meu lanche da tarde. Agora pense num moleque irado, quando eu abri o armário e tinha só o saco com 3 milhinhos soltos assim. Ficava irado. Por quê? Porque comeram a minha pipoca e deixaram só o saco lá. Então um dia eu tive a bela iniciativa e a ideia de pensar, rapaz, se eu plantar um milho de pipoca, eu vou ter pipoca infinita. Olha só, faz sentido, né? E lá fui eu, não sei como eu consegui a semente, plantei. Fiz tudo o que deveria fazer, cumpri o princípio. Eu plantei, eu semeei, eu reguei. E aí naquele dia eu reguei, eu estava pensando, agora eu vou ter pipoca infinita. Corri lá, né, para minha casa, esperei, fui dormir. Irmãos, minha expectativa no outro dia era de chegar ali e ter uma planta, um milho. Eu te pergunto, tinha um milho ali? Tinha uma planta ali? Não. Fiquei frustrado, né, porque eu esperava isso. Sabe, irmãos, todo princípio, ele desencadeia um processo. Amém? Olha o que a Bíblia diz, tudo que o homem plantar, certamente colherá. Quem planta, colhe. Agora, entre a plantação e a colheita, entre o princípio e o resultado, tem o processo, meu amigo. E a nossa geração, ela gosta de atropelar processos. Você sabia que no Brasil a gente é um dos países que mais coloca dinheiro em pirâmide? Por quê? Porque a gente quer o resultado sem passar pelo processo. Você está comigo? Você me ama ainda? A gente quer o resultado sem passar pelo processo. Sabe, eu vi isso na prática porque eu continuei regando ali mesmo na força do ódio, mas todo dia eu regava aquela plantinha e eu vi, irmãos, aquela plantinha ela sair da terra, furar a terra, começar a crescer, ir crescendo e ela ficou maior do que eu na época, começou a dar os seus frutos. Nunca comi pipoca daquele milho porque eu acho que esse milho não faz pipoca, mas enfim. O fato é que eu entendi, antes do resultado, existe o cumprimento de princípio e submissão a um processo até chegar na colheita. Você está comigo? Diga comigo, princípios. Passa para a próxima imagem aí, por favor. Agora sim, Gênesis 12. Alguns princípios que você tem que ter em mente. Gênesis 12 fala da vida de Abraão, e eu gosto desse texto porque fala de princípios de prosperidade bíblica. Deus me ensinou através desse texto. A Bíblia diz no verso 1, ora, disse o Senhor Deus a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu ainda, diga assim, ainda, eu ainda te mostrarei. Olha só, gente, Deus ele chama Abraão para um lugar que ele nem mostrou ainda. Em outras palavras, Deus estava trazendo Abraão para um lugar de dependência de Deus. Amém? Isso é forte, irmãos. Deus estava tirando Abraão do lugar onde naturalmente ele era suprido e levando ele para um lugar de dependência. É como se Deus chegasse para você e dissesse, pega tudo que você tem, sai aí da casa do teu pai, da tua mãe, da tua casa, entre no carro, vai dirigindo que eu vou te mostrar mais na frente para onde você vai. Olha só. Então Abraão estava sendo retirado de um lugar onde naturalmente ele era suprido, onde ele já sabia os caminhos para ter o recurso que ele precisava. E ele iria agora entrar numa peregrinação, numa jornada de dependência de Deus.
Diga para o seu irmão, primeiro princípio, dependência de Deus. Ei, irmãos, você não depende do teu salário, você não depende de uma empresa, não depende de um investimento, não depende de um auxílio do governo, você depende de Deus. Dada falou no quinta-feira, esses dias, né? Semana passada não, essa semana, ela disse, ó, quem tem fonte não tem falta. Uau, quem tem fonte não tem falta. E quando você sabe quem é a tua fonte, irmãos, você entende, ei, eu não preciso de mais nada. Eu gosto de um exemplo do pastor Humberto. Ele diz o seguinte, ó, vamos imaginar que essa igreja, não é o caso, mas vamos imaginar, ela é abastecida por uma caixa d'água de 10 mil litros. Irmão, se a gente abrisse todas as torneiras, se a gente abrisse todas as torneiras, os chuveiros, a gente fosse para todos os banheiros e ficasse dando descarga assim ao mesmo tempo. Você concorda comigo que em algum momento a água ia acabar? Sim, a caixa d'água ela é grande, mas ela é limitada. Talvez um dia depois ainda fique lá um pouco de água, 2 dias, 3 dias, mas um mês depois acaba? Sim. Agora, se eu pego essa encanação, tiro da caixa d'água e levo lá para João Pessoa, coloco no meio do mar, abro torneira, fico dando descarga, abro chuveiro, eu te pergunto, a água acaba? Um dia depois acaba? Uma semana depois? 5 meses depois acaba? Não, por quê? Porque a fonte é inesgotável. Ei, irmãos, a tua fonte é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus do ouro e da prata. Olhe para o seu irmão e diga, não vai faltar. Quando você entende a consciência de quem é a tua fonte, você vai perdendo a consciência de falta. Porque se eu sei que a minha fonte é inesgotável, como é que eu vou ficar preocupado com o dia de amanhã? Então, o primeiro princípio, irmãos, você entender, ei, eu dependo de Deus. A Bíblia diz, ei, não te apoies no teu próprio entendimento. Entenda que a tua dependência está em Deus, a tua fonte está em Deus. Não é as coisas naturais que vão te suprir, irmãos. A Bíblia diz, não coloque o homem o coração nas suas muitas riquezas. A Bíblia diz, alguns confiam em cavalos, em carros, em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus. Então, Abraão é chamado para esse lugar de dependência. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Verso 2. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o teu nome. Segundo princípio, Deus tem interesse em nos abençoar. Amém? Vou falar de novo e você dá um amém melhor. Deus tem interesse em te abençoar. Amém. A Bíblia diz lá em Jeremias, eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, pensamentos de escassez e falta, é assim? Pensamentos de quê? De paz, de shalom. Shalom significa tudo correto, tudo no lugar, tudo certo, paz, tranquilidade, sossego, prosperidade, shalom. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem interesse em nos abençoar. Deus se alegra na prosperidade dos seus filhos. Amém? Agora, princípio de número 3. Então vamos lá, recapitulando. Deus tira Abraão da zona de conforto, leva ele para um lugar de dependência. Verso 2, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei. Então Deus disse para Abraão, ó, nesse lugar de dependência eu vou te abençoar, vou te engrandecer. Agora, sê tu uma bênção. Amém? Abençoarei os que te abençoarem, benditas serão todas as famílias da terra, em você, Abraão. Agora, que princípio é esse? Diga comigo, eu sou abençoado para abençoar a outros. Aleluia! Olha a imagenzinha ali, é um rio, né? Não sei se parece, mas é um rio. Ei, irmãos, você não é uma represa, você é um rio. As bênçãos de Deus devem fluir através de você. É aqui que a gente encontra o equilíbrio sobre esse tema de prosperidade. É você entender que sim, Deus quer te abençoar. Agora você é abençoado para abençoar a outros. Não pare em você. Aleluia. Irmãos, essa mensagem não tem o propósito de te fazer próspero, mas sim de te informar. Você já é próspero. Não é para você ter uma bênção, é para te dizer, você é a bênção. Um homem e uma mulher próspera é alguém habilitado por Deus para suprir as necessidades da humanidade. Aleluia.
Diga comigo, eu sou próspero. Amém? Passa para a próxima imagem. Diga assim, agora o caldo engrossou. Olha só, gente. Alguns princípios que muitas vezes a nossa geração negligencia. Ah, João, mas estava tão espiritual o negócio. Continua espiritual. Só tem texto bíblico aqui. Provérbios 10, 4. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a se enriquecer, a enriquecer-se, a prosperar. Primeiro princípio aqui nesse outro contexto mais prático da coisa. Ei, trabalho é princípio. Ah, João, mas o trabalho é consequência da queda. Mentira. A Bíblia diz antes da queda que Deus colocou o homem como gestor para guardar o jardim. Primeiro ofício da humanidade, administrador. Eu puxo aí a sardinha porque eu sou formado na área. Deus já tinha colocado o homem para trabalhar em algo, para ser útil. Amém? Trabalho é princípio. A Bíblia também diz lá em Provérbios, ei, olha para a formiga, ó preguiçoso. Diga para o seu irmão, diga, olha para a formiga. Chama ele de preguiçoso não, deixa ele quieto. Ei, irmãos, preguiça é pecado, viu? Amém? Preguiça é pecado, amém? Olha para a formiga, ó preguiçoso, não tem chefe, não tem ninguém que manda nela, mas ela mesma entende, ela precisa trabalhar. Trabalho é o princípio, trabalho é o motor da tua vida financeira. Ah, João, mas eu comecei a trabalhar, ficou pesado demais, eu saí. Que conversa é essa, irmãos? Tem que suar mesmo, tem que dar o gás mesmo, tem que ir para cima, faz parte, não é férias, é trabalho. Amém? Não entre nessa estatística de uma geração de mão leve. Ah, pesou, eu solto, pelo amor de Deus, gente. Vamos para cima, vamos trabalhar, vamos desenvolver. Amém? A tua vida financeira, o motor da tua vida financeira é o trabalho. A Bíblia diz que Deus nos dá força para adquirir riquezas. É Ele que dá a força, mas é você que trabalha. Diga para o seu irmão, Ele dá a força, mas você trabalha. Segundo princípio, não faça dívidas. Provérbios 22, 26. Não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com o que pagar, porque arriscas perder até a cama debaixo de ti. Olha que coisa forte. É a Bíblia falando para você não se endividar. Tem um outro texto que diz, o rico domina sobre o pobre, e aquele que toma emprestado se torna escravo de quem empresta. Você sabia que aquele saldo que tem no teu banco, que ele diz assim, ó, tem R$1.000 de limite para você, cheque especial. Sabia que aquele dinheiro vai incidir juros e juros altos? Você sabia que se você fica usando teu cartão de crédito sem sabedoria e você não paga bem a parcela ou paga o mínimo do cartão, você vai pagar um juros alto? Quem sabia disso? Levanta a mão. Cuidado, irmãos, porque eu já vi muitas pessoas se tornando escravo daquela situação de dívida. Se não tens como pagar, por que arriscas perder até a cama debaixo de ti? Olha como é simples. Evite, cuidado, não entre em dívida. Se você não sabe administrar um cartão de crédito, não use. Amém? São coisas simples, irmãos, mas são coisas que vão te fazer avançar na tua vida financeira. Vamos lá, continuando aqui. Provérbios 21, 20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenado, mas o tolo, diga comigo, o tolo, devora tudo que pode. Tolo é uma palavra bonita para burro, não é não? Em outras palavras, Salomão está dizendo, ei, é burrice você gastar tudo que você ganha. Na casa do sábio, de quem tem sabedoria, há comida e azeite armazenado, diga comigo, uma reserva. Amém? Comida e azeite era o recurso que eles tinham na época. Uma reserva. Mas o tolo devora tudo que pode, ou seja, gasta tudo que ganha. Você está comigo? Ei, você não pode ou não deveria gastar tudo que você ganha. É tolice, não sou eu que estou dizendo, é Salomão. Amém? É tolice. Armazene, reserve, construa uma reserva. Quando José aconselhou aquele faraó, aquele homem no Egito que teve um sonho, vacas magras, vacas gordas, espigas de milho mirradas, espigas cheias, qual era a sentença ali? Ei, 7 anos de abundância, de fartura, mas depois 7 anos de escassez. Olha o conselho de José para essa situação. Faz o seguinte, constrói celeiros e armazena. Reserva, constrói uma reserva.
não vou fazer você levantar a mão, mas eu fiz com a liderança. Não levantar a mão, mas pensa, você tem uma reserva financeira de 3, 4, 5 meses da tua renda mensal? Se não tem, irmãos, você tem que fazer alguns pequenos sacrifícios para começar a construir isso. Talvez diminuir a frequência que você sai para comer fora. Quando eu namorei com Suana, irmãos, tinha dia que o pessoal saía para comer, a gente ia comer um belo cuscuz com ovo na casa da minha sogra. Porque a gente queria juntar dinheiro para casar. Diga para o seu irmão, pequenos sacrifícios faz parte. Amém. Para você organizar a tua vida financeira. Uma vida financeira organizada, irmãos, pode parecer algo natural demais, mas isso vai te impulsionar para ser bênção também na vida de pessoas. Aleluia. Passa aí a próxima imagem. Ou essa é a última? É a última? Ou tem mais uma? Não, tem. Diga comigo, segundo. Você não sabe a diferença entre pão e semente. A Bíblia diz, Deus dá semente para semear e pão para comer. Todos os meses, né, ou com alguma frequência, você recebe recursos. E você precisa entender, uma parte é pão e outra parte é semente. Se você come a semente, você aniquila o potencial multiplicador que ela tem. Semente multiplica a 30, a 60 e a 100 por 1. Se você come a semente achando que é pão, você acaba, você estagna o potencial que ela tem de germinar e de multiplicar. Que semente é essa, João? Primeiro, o teu dízimo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. Dízimo, é princípio, obedece. Simples assim. Não só por obedecer, mas por honra, por gratidão, porque Deus te dá força para adquirir riquezas, para trabalhar, para desenvolver. Aí tem gente que chega e diz, João, mas a minha vida está tão difícil, né? E eu pergunto, cara, tu está dizimando? Não está. Você não vai colher se você não plantar, irmãos. Estava pensando sobre isso, é insanidade. É insanidade você querer colher um resultado que você não planta. Sim ou não? É insanidade eu querer ficar forte sem ir para a academia, sim ou não? Sim. A não ser que eu tome bomba, né? Misericórdia. Esse músculozinho a mais não é bomba não, viu, irmão? Deu nem para perceber ainda, né? Mas vai chegar. É insanidade querer o resultado sem passar pelo princípio. Amém? Não só o dízimo, o que mais é semente, João, na tua vida financeira, na tua organização básica? Investimento. Você investir, nem que seja na coisa mais simples do mundo, não tem problema, mas já é uma semente que tem um potencial de multiplicar. Agora, se você come a semente achando que é pão, você aniquila o resultado multiplicador que isso tem. Você está comigo? Então fale para você mesmo, diga, eu preciso entender o que é semente e o que é pão. Você está comigo? Passa para a próxima imagem. Para encerrar, olhe com uma voz profética para o seu irmão e diga, você precisa sair da zona de conforto. Aleluia! Você precisa sair da zona do conforto, irmão. Sabe, eu vou terminar testemunhando. Não sei se Davi já chegou. Enfim, depois eu pergunto por ele. Teve uma fase na nossa vida, né, eu e Suane, a gente estava se organizando para casar, né, tem todo o testemunho do casamento, eu não vou contar agora, talvez alguns já conheçam. Mas enfim, 7 de setembro de 2019, a gente casou, glória a Deus, tudo pago, viajamos, tudo deu certo, a gente viveu alguns milagres financeiros mesmo, de provisão. Enfim, das provisões que Deus fez chegar para nós foi uma ideia de abrir uma empresa, que a gente tem até hoje, a Only Store, inclusive, Dia das Mães está chegando, você pode encomendar o seu presente lá. Deus nos deu a ideia. Primeiro ponto aqui que eu quero ressaltar. Quando a gente estava com necessidade, não tinha dinheiro para casar, não tinha para fazer festa, não tinha para fazer viagem, a gente orou. Amém? Mas sabe que Deus não fez cair um dinheiro do céu? Deus deu uma ideia, uma estratégia, abre um negócio. Ei, nem sempre o que você precisa vai chegar na embalagem que você quer. Amém? Vou dizer de novo, nem sempre o que você precisa vai chegar na embalagem que você quer. Enfim, Deus nos deu a direção, abrir aquela empresa. E lá a gente foi, começamos aquele negócio, na época parecia um tiro no escuro, mas a gente foi caminhando. Enfim, ajudou muito a gente a casar, casamos, a empresa estava fluindo. Só que a gente casou no final de 2019. Você vai lembrar que no início de 2020 chegou o quê? Pandemia. Diga comigo, misericórdia.
Então, um casal recém-casado, se estabilizando ainda financeiramente, chegou a pandemia. Eu trabalhava, ela trabalhava e a gente tinha a empresa paralela. A gente já pensava em algum momento ela sair do emprego para ficar só na empresa. Mas acabou que a pandemia acelerou esse negócio. Ela teve que sair do emprego dela e estava lá a gente só com a empresa e o meu trabalho, ou seja, menos uma renda na nossa vida diária, né, de casados ali. Amém? Preste atenção nisso, antes de continuar o testemunho. A Bíblia diz em Jeremias 17:7, o louvor já pode se estabelecer aí. Olha o que a Bíblia diz: bendito o homem que confia no Senhor, cuja a esperança é o Senhor. Amém? Bendito o homem que confia no Senhor, cuja a esperança é o Senhor. O que mais? Olha só, pode passar. Passa para o próximo versículo. Porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, diga comigo, quando vem a crise. Mas a sua folha fica verde, e no ano de crise, no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar o seu fruto. Posso ouvir um glória a Deus? Então, no ano de sequidão, não deixa de dar o seu fruto. Entrou a pandemia. A gente sem aquela renda extra não, né? A renda que a gente precisava do salário dela, da profissão dela. E a gente começou a fazer os cálculos, não batia a conta, pandemia, a gente não sabia o que tinha pela frente. Mas a gente tinha uma palavra de Deus que Deus nos deu desde o casamento, desde antes dessa organização. Que palavra é essa? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E a gente começou a botar esses princípios em prática, irmãos. Buscar a Deus, orar sobre aquilo, mas também trabalhar muito. Trabalhar, correr atrás. Ei, vamos pensar aqui o que a gente pode fazer nessa loja, o que a gente pode fazer para melhorar, para inovar, para crescer. E a gente começou a correr atrás. Sabe, irmãos, durante a pandemia, a gente chegou a vender 3 vezes mais que antes da pandemia. No ano que o mundo alardeava crise, a gente cresceu 3 vezes mais. Amém? No final da pandemia, eu recebo uma ligação. Eu atendo, não sabia quem é, alô e tal. O cara disse, você é João, que tem a empresa, né, a OnlyStore e tal. Eu disse, sou. Ele falou para mim, eu sou dono da empresa X. Irmãos, essa empresa X era a empresa que quando eu e Suane começou nesse ramo, já estava há anos no mercado, era uma referência. Quando a gente chegou, começou, a gente viu aquela empresa e se espelhava nela. E esse cara ligou para mim, eu sou o dono dessa empresa. E eu quero te falar uma coisa, esse tempo de pandemia foi o pior ano, o pior tempo da minha empresa. Quase não paguei as contas, eu vou mudar de ramo e eu quero te passar os meus clientes. E ele falou isso. Eu, claro, aceitei, né, os clientes. Mas depois eu fiquei pensando, peraí, o mercado da gente é o mesmo. A gente vende a mesma coisa. Mesmo setor de atuação, exatamente o mesmo. No mesmo período. Ele teve o pior ano, o pior momento da empresa dele. E nós tivemos o melhor momento da nossa empresa. Eu fiquei lembrando de um texto, a Bíblia diz, tem que haver diferença daquele que não serve para aquele que serve. Oh, aleluia. Existem, irmãos, resultados extraordinários disponíveis dentro de você. Tem que haver uma diferença, irmãos, porque você tem o Espírito Santo, você tem a unção dos santos que te ensina todas as coisas, você foi feito próspero em Cristo Jesus. Pode ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Diga para o seu irmão, tem que haver uma diferença. Sabe, jovens, eu sei que o mundo está começando a alardear aqui no Brasil. Crise, falta de empregos, escassez de oportunidades. Talvez naturalmente tudo isso seja verdade. Mas eu tenho uma verdade espiritual que é mais valiosa do que essa. Sabe qual é? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Quero ler algumas coisas para você, para a gente caminhar para o fim dessa ministração. Aleluia.
Fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos, eu vou declarar e você vai confessar comigo. Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Diga, eu sou suprido. Salmos 23. Diga comigo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isaías 1:19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Agora recebe isso. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra, no fruto dos teus animais, bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, só estarás por cima e não por baixo. Olha para o teu pé agora, onde colocar a planta dos teus pés, possuireis. Olha para a tua mão, a obra das tuas mãos prosperará, e todos os povos verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ei, escassez não te define, irmãos. Eu quero rapidamente, você que está numa condição de falta ou sem emprego, procurando, está numa condição que você se identifica com essas coisas que eu falei, vem aqui na frente. Rapidamente. Cadê Pedro? Vem cá, Pedrinho. Rapidamente, vamos lá. Você aí atrás continua ligado, amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Preste atenção aqui em mim, gente. Baixa um pouquinho o instrumental. Eu e Pedro, a gente tem feito aconselhamentos com pessoas, com jovens que estão passando alguma necessidade ou está procurando emprego, está vendo essa dificuldade, enfim. Cada um de vocês tem uma situação específica. Sempre no final desse aconselhamento, a gente vai te ajudar, vai falar algumas coisas, talvez até te dar uma assistência mais direta, mas sempre no final a gente vai dizer, o que você quer fazer para avançar, para sair dessa condição, o que você poderia fazer? Se você não tiver nenhuma ideia prática, a gente tem uma ideia simples que todo mundo pode fazer, vender água. Não é simples? Ok. Sabe, irmãos, às vezes a gente precisa dar um passo a mais, sair da zona de conforto. Quem de vocês quer esse chocolate? Quem quer? Ok. Todo mundo quer, amém? Mas só ele veio pegar. Quer avançar na vida financeira, quer um bom emprego, quer avançar nessa área, mas não é só querer, é você ter iniciativa. Eu me comprometo a dar todas as condições para você ter alguma iniciativa simples. Vou aprender a fazer um doce e eu vou vender na rua, pronto. Eu e Pedro, a gente paga o valor do início lá dos teus doces. O que é que precisa? A gente compra. João, não tenho nenhuma ideia, eu vou vender água. Pronto, a gente compra os 3 primeiros fardos de água, você vende e já continua a comprar e revender. Enfim, João, eu esperava uma imposição de mãos, eu esperava uma oração, a gente vai orar. Mas deixa eu te dizer, sem uma atitude correspondente, uma iniciativa, mesmo que seja simples, você vai continuar esperando uma porta se abrir. Ei, pode se abrir uma porta, mas vai e abre a tua própria porta. Amém? Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar condição de uma pequena ideia, ela ir prosperando e você ir chegando a um nível cada vez maior. Amém, gente? Então está feito o compromisso, você procura esse rapaz aqui no final, se você quer dar essa iniciativa. Vou te dizer algo que eu fico triste. 80% das pessoas que a gente aconselha e dá essa ideia, 80% não tem coragem. João, mas eu vou vender água, João, mas não dá o passo, e aí é uma escolha sua. Mas se você quiser, está disponível. Amém?
Feche os teus olhos. Pedro, impõe as mãos sobre eles. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, sobre a vida de cada um desses jovens, Pai. Eu não sei exatamente a situação que eles estão passando, se é um momento de necessidade ou se é apenas realmente uma busca por uma porta de emprego, por alguma coisa. Mas você conhece os corações, Pai, você sabe das necessidades. E eu quero em nome de Jesus orar, Pai, que através da imposição de mãos seja liberado sobre eles, né? Ativando o dom, ativando aquilo que eles já têm por dentro, Pai. Eles são condicionados para resultados extraordinários. Declaro sabedoria chegando, declaro estratégia chegando, Pai. Eles entendendo como é que eles podem se mover para tomar uma iniciativa simples, para dar um primeiro passo em nome de Jesus. A unção respaldando, a unção movendo, a unção inspirando eles em nome de Jesus. E que de fato, Pai, aquele pequeno passo, pequena iniciativa possa ser respaldada pela provisão sobrenatural. Em nome de Jesus, celeiros cheios, portas se abrindo. Nós cremos, Pai, na Tua provisão. Verdadeiramente, Pai, como a Tua palavra diz, o salmista diz: fui moço, agora sou velho, mas jamais vi o justo desamparado ou a sua descendência mendigar o pão. Nós cremos nisso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vocês que estão à frente aqui podem dizer: eu sou suprido. Não, diga mais forte, pelo amor de Deus. Diga: eu sou suprido. Diga: eu sou abençoado. Diga: nada vai me faltar. Agora diga assim: eu vou correr atrás. Amém? Pode sentar, gente. Deus abençoe. Glória a Deus. Continua nesse ambiente, pode sentar também, mas concentrado no que Deus está fazendo aqui nessa noite. Amém. Queria chamar aqui o nosso irmão Cortez. Vem aqui, irmão Cortez. Aleluia. Diga comigo: eu aprendi, agora eu vou praticar. Amém. Nosso irmão Cortez, gente, ele está já de quase malas prontas, né? Para retornar para a Espanha. Pode subir. E veio no nosso coração de fazer esse momento de orar por ele, de apresentar também a vida dele aqui. Amanhã ele vai estar falando um pouquinho mais aqui na igreja sobre isso. Mas eu queria que se você tivesse alguma semente, né? Eu não sei se a gente pegou o Pix dele, mas acho que alguém pode botar o Pix dele no grupo, Farias, os meninos. Bota no grupo aí dos jovens. E se você puder, enquanto eu oro, você traz a tua semente. Amanhã ele vai estar falando também um pouquinho mais, né, sobre isso, né, irmão Cortez? Então, tem formas também de você acompanhar a vida dele, né, de você sustentá-lo lá no campo também. Amém? Então, eu vou orar. Eu queria que você estendesse as tuas mãos. Se você tem uma semente também, traz essa semente aqui. Amém? Glória a Deus. Pai, nós oramos pela vida do nosso irmão Cortez, Pai. Como nós fomos abençoados, tudo que ele plantou através dos evangelismos, somando a força, a ousadia, Senhor, que você deu a ele. E nós queremos nesse momento nos fazer participantes desse momento, declarar em nome de Jesus toda a provisão, o Senhor conectando ele com as pessoas certas, Pai, que ele possa fluir no dom que você deu a ele. E em nome de Jesus, pessoas sendo conectadas para trazer também sementes, provisão sobrenatural sobre a vida dele, Senhor. Declaramos favor de homens naquele lugar, pessoas sendo atraídas pela unção que está sobre a vida deles, Pai. E em nome de Jesus, vai ser maior e vai ser melhor do que a primeira vez. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos no favor em um tempo mesmo de abundância, não só na obra, mas na vida pessoal deles, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão. O Senhor é uma bênção, viu? A gente está junto. Amém? Glória a Deus. Davi chegou, né? Vem cá, Davi. Sei que a gente já passou do meu tempinho, mas eu não queria que a gente ficasse só na teoria. Davi vai ser bem resumido, mas Davi é um cara que eu vi essa característica de alguém que vai para cima. Uma vez ele me falou dos doces que ele fazia. Aí eu fui comprar carne no açougue, cheguei lá, tinha lá doces gringos gourmet, né? Tava lá.
Gringo Doces Gourmet, tava lá, oxe, Davi deixou os doces aqui. Aí fui no mercado próximo de casa, tava lá também. Oxe, ele passou nos cantos deixando os doces lá, falando com o pessoal. Uma coisa simples, irmão, brigadeiro, doce. Mas ele está prosperando e avançando nisso. Amém? Conta o teu testemunho, Davi. E aí depois Pedrinho já pode subir. Sabe como foi a iniciativa, como está sendo? Amém. Boa noite, queridos, graça e paz, tudo bem? Amém. Bom, eu procuro fazer tudo o que eu faço debaixo de uma direção de Deus, primeiramente, né? Então a Gringo, ela nasceu de uma inspiração. O João também falou para comentar um pouco sobre uma outra empresa que eu tive lá no Sul. Não vai dar tempo, né? Vai ser algo meio resumido, mas também foi algo debaixo de uma direção. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês de uma forma breve é que quando surge uma dificuldade, ali também nasce uma oportunidade. Depende de como você olha para a situação. Você pode olhar para um problema e dizer assim, cara, eu não posso passar daqui, aqui é o meu limite, acabou para mim. Surgiu uma crise financeira, ou estão falando mal de mim, enfim, qualquer área da sua vida e todas as ferramentas que você pode usar elas para te afundar, ou você pode usar elas como o favor de Deus para te tirar daquele lugar. E essa época onde João, a gente até se encontrou um dia, né, João, naquela loja lá, enfim, perto da sua casa, não vamos fazer merchan aqui que não estão pagando a gente, né? E foi uma época onde as vendas, né, vocês me conhecem, eu creio que todo mundo conhece aqui, né? A Gringo, você pode levantar a mão? Amém, tá bom. E naquela época estava bem fraco as vendas, estavam diminuindo, e aí eu disse, caramba, e agora? Será que Deus não falou comigo? Né? A gente começa a pensar, será que eu devo retroceder? Será que não era bem isso que eu tinha que fazer? Eu disse não. Eu tive uma experiência com Deus quando eu comecei. Deus falou de uma forma espetacular, né? Porque Deus nos guia de uma forma sobrenatural, mas naquela época foi algo espetacular. Eu tive um êxtase, realmente foi uma experiência única na minha vida. Eu sabia que Deus tinha falado comigo. Eu digo, caramba, o que eu vou fazer agora? A gente precisa se manter, e é um início. E essa empresa, quando ela começou, queridos, na época que Deus falou comigo, foi até engraçado, porque eu não tinha dinheiro nem para comprar comida. E Deus falou para mim começar algo, né? Para eu comprar. Enfim, eu não estou vendo quem está aqui presente, mas algumas pessoas foram alvo de Deus.